juventude, e ser acolhida com um sorriso, com um abraço, né? Já é um primeiro modo da gente pensar como que a igreja tem acolhido os jovens, né? Como eu me sinto acolhida, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Cada vez que eu venho a uma reunião dessa, e que eu encontro gente que faz trabalho de maneira diferente, vive uma outra vida, né? Mas que reconhece em mim também uma cristã, uma católica, uma irmã, não uma irmã consagrada, por favor, né? Mas não abdico do meu estado laical, né? Então, isso é muito bom, né? Então, ontem quando pediram, ontem para a a gente teve uma conversa sobre isso, né? Falaram para a gente falar bem da nossa experiência pessoal, o que para mim um pouco facilita e dificulta, porque quando a gente fala de movimento da renovação carismática católica no Brasil, é uma infinidade de coisas, e aí falar em nome de todo mundo é complicado, falar em meu nome também é complicado. Então, pelo menos falar, se eu estou falando de mim, estou falando de mim, né? Mas, assim, a gente resolve aqui no assunto, né? Não tem problema. Então, para falar assim, quem eu sou, né? Então, eu sou Janaína, sou filha de pais professores de ensino religioso. Um pai foi professor de ensino religioso 20 anos no Colégio Marista de Brasília, né? Os maristas todos aqui. Sou amiguinha do Marcelinho Champagnat, assim, próximo, ele me dá uns contatos e tal. Toda vez que eu preciso, eu ligo para ele e a gente conversa. Minha mãe é também professora de ensino religioso no Colégio Maria Imaculada, que é ligada à Congregação das Missionárias, Protecionistas de Ensino. Então, tenho essa base familiar, né? Começa daí, né? E aí você pensa, como que a criatura vai chegar na renovação, né? Só para dizer isso da minha história de jovem. Então, minha avó era da renovação carismática. E eu achava que renovação carismática era coisa para gente velha. Desculpa usar essa expressão, mas era bem como eu achava mesmo. Renovação carismática é um grupo só de velhinhos, assim, que fica lá rezando, e eles são muito radicais e fixas, assim, eu nunca vou dar conta de ser esse povo, né? Então, para mim, era assim, muito radical, eu achava, né? A impressão que eu tinha da renovação carismática antes da minha própria experiência, né? Então, desde criancinha, na igreja, tal, criada na sacristia, né? E criada, meus pais, por serem professores, e por terem se conhecido na frente da igreja, tal, depois do grupo de jovens. Então, eu era gandula nos encontros de jovens, sabe? Aquelas crianças gandulas. Vai ali, vai não sei o quê. Às vezes o pessoal já saiu da sala de palestra, sabe? Aqueles encontros escondidos, eu já sabia tudo como se fazer, porque eu era gandulinha, né? Então, eu cresci nesse meio, assim, de grupo de jovens e tal. Meu pai tocando violão, minha mãe cantando, minha avó na cozinha cortando, né, coisa para fazer comida para os encontros. Minha família é assim, né? Eu cresci assim. Tendo as minhas dúvidas de fé e tendo as minhas formações também, as minhas bases em casa, né? Com os meus pais, na leitura da palavra, a gente sempre costumava ler, e costuma ainda ler a palavra antes do almoço, a gente reza ali, né? Eu deixo almoço comentar. A gente reza ali e come, né? Então, é isso. Com 12 anos de idade, eu fui forçada num... não queria contar, mas eu sou assim, né? Eu queria ir pra matinê no carnaval, porque todo mundo do Marista, lá do meu colégio, ia ir para uma matinê de carnaval, só para adolescente, sabe, de 12 anos. E eu nunca tinha ido, né? Eu queria ir. Eu achava que ia ser legal. E aí minha mãe me mandou ir para casa da minha avó, né? E aí eu fui para casa da minha avó e cheguei lá, minha avó falou, olha, você não vai, você vai ficar aqui com a vovó, só que a vovó está trabalhando no encontro, então você vai ter que ir com a vovó.
E eu, tipo assim, da matinê pro encontro, eu tava super feliz. É porque era quase a mesma coisa. Obrigada, vovó. E aí chegou lá, a vovó me botou, ela falou assim, olha, eu tô trabalhando, acho que ela é capaz que ela tava na equipe da limpeza, alguma coisa assim, né? Até bom, amigo da Canção Nova, porque depois eu descobri, muitos anos depois, esse ano passado, eu descobri que quem entregava aquele conto era o Monsenhor Jonas Abib. E eu não sabia disso, né? Não sabia. E eu tinha 12 anos lá. Aí minha avó falou assim, ó, você vai ficar aqui com os amigos da vovó porque eu vou trabalhar. Você fica aqui. Mas tudo bem. Ela me pôs na intercessão. Aquelas velhinhas com aquelas camisas vermelhas, né? E a intercessão, e aquele padre rezando, e o povo falando, e eu lá, né, sentada. E o padre pregando, e eu acreditava nas coisas que ele falava, mas eu não entendia nada. Assim. Mas eu estava sempre acreditando, né? E aí, quando chegou, eu lembro que o padre falou assim, nós vamos terminar esse momento, estamos dando a mão, e vamos rezar o Pai Nosso. E eu lembro que eu dei a mão para uma senhorinha, a mão para uma outra senhorinha, meu avô estava atrás de mim, e aquele Pai Nosso eu chorei 1h30. 1h30 eu chorava, eu não entendia, né? Eu tive uma experiência, assim, de Deus, naquele Pai Nosso, naquele encontro, que é o encontro de carnaval da renovação carismática. Mas, como eu digo, renovação para mim continuava sendo coisa de velhinha. Então, foi só aquela experiência e tal. Eu fui participar do grupo de jovens depois, lá, fui fazer catequese de crisma, de primeira comunhão. Aí eu lembro assim, né? Lembrando como a igreja acolhe os jovens, eu lembro assim que eu achava o povo da igreja muito triste, né? Eu achava o povo da igreja um povo muito triste, muito enjoado. E achava assim, tinha uma irmã, né? Sem querer falar o nome das irmãs. Tinha uma irmã lá na minha paróquia, ela falava assim pra mim, olha, lembra de tudo que você fizer, Deus tá anotando. Eu lembro da observação da parede da igreja, assim, ó, a parede era toda chapiscada, e eu gostava de passar assim, correndo com a mão assim, na parede. E aí, quando eu chegava no fim, que eu via aquela irmã, chegava assim, e ela falou, olha, Deus tá anotando, Deus anota tudo, né? E eu pensava, meu Deus do céu, eu sou no sal. Pra mim não tem jeito, porque esse povo aí que tá aí na frente, esses irmãos, sabe? Eu sei que não chegaram lá, quanto mais eu já era, né? Já pensava assim, já fui, né? Mas aí fiz catequese de crisma, primeira comunhão, e eu lembro que na minha crisma, eu era assim, a mais nova da turma. Eu tenho 27 anos, sou advogada, advogo desde os 24, quando eu me formei. Mas, então eu sou muito grandona, né? E aí eu tenho essa cara de brava e sou alta, né? E o pessoal sempre me deu mais idade do que eu tenho. Isso é um problema para os jovens. Eu digo, gente, vou falar, gente, as jovens altas, né? Elas não precisam ser velhas. Elas não precisam ser velhas. Elas só são altas. Como as jovens baixas, elas também não são crianças, elas só são baixas. Faltam 5 minutos, gente. Então, eu era da turma adiantada, dos mais velhos que eu. E eu, enfim, não conseguia me identificar com eles, né? E não conseguia, ali naquela turma de crisma, me envolver. A pessoa mais importante para mim da minha catequese que eu guardei foram os meus catequistas. Mas eu vejo que os meus catequistas, eles não conseguiram perceber, assim, alguma diferença que eu tinha. Às vezes até alguma rebeldia que eu tinha. Eu sempre fui meio rebelde, assim. Saber trabalhar essa minha rebeldia. Porque os outros, que eram mais santinhos que eu, eles me influíam, assim, né? Eles me influíam, assim, porque eu não era